No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que propõe a análise dos valores das cestas básicas de municípios da região. Além disso, você fica sabendo quais são os produtos que compõem a cesta básica do brasileiro. E será que os alimentos que fazem parte desse conjunto são os mais nutritivos e saudáveis? Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa que vamos conhecer hoje trata de orçamento doméstico, um tema que interessa a todo mundo e muitas vezes é de tirar o sono. Por isso, da importância de contar com o auxílio de uma pesquisa de preços baseada em dados estatísticos e elaborada com rigor técnico. É isso que vem sendo feito por alunos e professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Essa é apenas uma das tarefas da maioria dos brasileiros: ir ao supermercado. Seja para fazer as compras do mês ou para garantir o lanche quando bate aquela fome. Uma tarefa, porém, que exige um pouco mais de tempo. A economia brasileira, com o sobe e desce de preços, já ensinou os consumidores a pesquisarem pela melhor oferta. Eu escolho mais ou menos o mercado, né? Que eu já sei mais ou menos tantos anos que eu compro aí, sei onde é que dá para comprar. Você precisa comer e beber e comer e aproveitar, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não adianta. Eu já vou pesquisando, assim, olhando os preços. A inflação não está baixando como deveria baixar. Então a gente tem que pesquisar, mas não pode ficar sem comprar também, não adianta, né? Vamos ver se 2019 melhora. A gente tenta sempre achar o preço mais barato, né? Sempre pesquisando para ver onde é o melhor preço para comprar. A maior preocupação do consumidor geralmente é com o preço do produto. Mas além de prestar atenção no que está escrito aqui, é sempre bom ler essas letrinhas miúdas, que informam os ingredientes do alimento. Esta é a orientação da nutricionista Ana Júlia, que chama a atenção para uma melhor educação alimentar. A nutricionista faz ressalvas quanto à composição da cesta básica dos brasileiros. A questão da cesta básica, ela foi posta no Brasil há muitos anos atrás. E o que aconteceu? Nós sofremos uma transição nutricional. Nós éramos uma população onde tinha um índice maior de desnutrição e hoje a gente tem um maior índice de obesidade. E essa cesta básica, ela não foi adaptada, não foi feito novos estudos. E o que nós conseguimos identificar? Que a questão de carboidratos e proteínas estão adequados, mas os níveis de lipídios são muito elevados, os níveis de gordura. E isso a gente não tem uma educação nutricional que favoreça preparações de alimentos que não contribuam com a obesidade. Então, como a cesta básica está distribuída com mais fontes de gordura, acabam sendo feitos muitos alimentos gordurosos. Então, assim, com muita fritura. E isso predispõe a doenças crônicas, como colesterol alto, diabetes, hipertensão. A gente nota que precisaria um movimento em relação a uma alimentação mais sustentável. Porque, então, o que a gente observa? Que, então, quanto a carboidrato, ferro, zinco e fósforo, que é o que está sendo avaliado na cesta básica, os níveis de vitamina A e C, que são as nossas referências, a gente vê que tem uma grande deficiência no cálcio, na vitamina A, e a vitamina C só está adequada para o grupo feminino, né? Para os homens ela já não está adequada, tendo uma quantidade de microgramas muito baixa. Nós teríamos que trabalhar mais, tanto na preparação dos alimentos, como incluir mais frutas e verduras na cesta básica. Ela está muito pobre em nutriente. A gente tem que melhorar os micronutrientes, principalmente mais frutas, mais verduras, e trabalhar a reeducação alimentar, para as pessoas saberem montar com equilíbrio no seu dia a dia uma alimentação saudável. Bem, e para fazermos as escolhas corretas, temos que estar bem informados.
Oportunizar parte dessas informações aos consumidores é um dos objetivos do projeto Elaboração, Análise e Evolução da Cesta Básica de Produtos Básicos de Consumo Popular, que abrange os municípios de Passo Fundo, Soledade, Lagoa Vermelha, Sarandi, Casca e Ibiraiaras. Para falar sobre esse projeto, está conosco o professor doutor da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF, professor André da Silva Pereira. Tudo bom, professor Tudo André? bom. Tudo jóia. Professor, há muito tempo está envolvido com a cesta básica, não é mesmo? Estou envolvido na cesta básica desde o ano de 2013, quando eu voltei de doutorado. E o que mudou de lá para cá? Não mudou muito. Né? A gente fez essa pesquisa, começou em 2003, foi com o professor Montoya, quando ele fez a coleta de preços, a montagem da cesta de consumo, a pesquisa nas famílias em Passo Fundo, e a gente montou essa cesta básica que a gente tem de 2003, ainda funcionando em 2017. Né? O que a gente precisa adequar ela agora para 2017, 2018, é ver se essa cesta de consumos das famílias continua a mesma. Né? E isso a gente está planejando fazer para 2018. Qual é o processo de levantamento desses valores, por exemplo, numa cidade como Passo Fundo? Tá, a primeira ideia, a gente viu quantos supermercados e mercadinhos, quitandas, tem na cidade. Aí a gente fez todo o cálculo de observações e amostra para estratificar dentro da região chamada Passo Fundo, onde é que estão esses estabelecimentos. E em cima disso a gente fez essa estratificação e selecionou esses supermercados para serem feitos a coleta de preços. Quantos produtos compõem essa cesta básica hoje? Tem mais ou menos, aproximadamente 40 produtos que compõem a cesta básica. E qual é o... Entre alimentação e higiene e limpeza. Higiene e limpeza também está incluído na cesta básica. E qual é o valor médio dessa cesta nos últimos meses? Tem variado por volta de 900, 780, 900 reais, né? Que é um caro pensando no valor do salário mínimo. Né? E existe algum outro tipo de cálculo feito em relação, por exemplo, ao salário mínimo? Não. O que a gente faz? A gente faz só o cálculo, a evolução do preço desses produtos, que a gente calcula a cesta básica, e a gente tenta fazer um comparativo como é que ele está evoluindo com relação ao aumento do salário mínimo. Né? E o que a gente vê é que o preço da cesta básica sempre aumenta muito mais do que o preço do salário mínimo. Então, a gente precisa de mais salário mínimo para poder comprar a cesta básica. Esses produtos, eles são definidos por quem? Esses produtos foram definidos quando a gente fez a cesta de consumo das famílias em Passo Fundo. Foi lá em 2003. Mas não tem um documento nacional, por exemplo, que diga, olha, a cesta básica é constituída mais ou menos por esses produtos? Não, depende muito de cada órgão de pesquisa que calcula. Tem o IBGE, tem a FGV, tem a própria URGS calcula, né? E a UPF também calcula essa cesta básica. A gente não faz o índice de preço completo, que é o cálculo da inflação. A gente faz só um componente da inflação, que é o cálculo da cesta básica. Da cesta básica, por produto? Por produto. E quais são os produtos que mais sofreram variações nesse, por exemplo, os últimos 2 anos, que são os anos da crise, né? Tá, a gente tem um banco de dados desde 2003, então aproximadamente quase 30 anos de coleta de cesta básica. Né? O que a gente vê, o que mais tem oscilado nos últimos 10 anos, nesses últimos anos, são os produtos mais necessários. Arroz, feijão, né? E alguns produtos de higiene e limpeza com relação aí impacta a questão do dólar, né? Que faz com que o preço deles suba um pouco mais ou um pouco menos. E os hortifruti granjeiros estão sempre ligados à questão de clima. Né? Isso é... Choveu, o hortifruti granjeiro fica mais caro. Deu seca, o hortifruti granjeiro fica mais caro. O que a gente pensa quando a gente pensa em cesta básica, claro, arroz, feijão, mas a gente pensa em geral em produtos não perecíveis, mas os produtos perecíveis também constituem a cesta básica. Também. E o leite? O leite também faz parte. A gente começou lá em 2003, a gente fazia o cálculo do leite em saquinho, que ainda era o leite tipo C, né? Que hoje em dia já não tem, é muito difícil a gente achar. Então a gente teve que adaptar o cálculo da questão do preço do leite para o leite Tetra Pak. É o que vem nas caixinhas, que vem né? nas caixinhas, né? Porque não tem mais o do saquinho. E quais são os elementos levados em consideração nesse cálculo? Quer dizer, se eu como dona de casa, quando vou comprar um produto, eu vou de mercado em mercado, vejo os preços dos produtos, o mercado que tiver o maior número de produtos mais barato, eu vou comprar lá. Mas esse cálculo, oficialmente, ele é feito como? Esse cálculo é feito, o nosso estagiário vai nos estabelecimentos que a gente selecionou na pesquisa. Como a dona de casa? Como a dona de casa, ele pega o preço dos produtos, anota uma planilha, aí a gente vem, né? Aí no nosso banco de dados a gente calcula e sai o preço médio de cada produto. É uma média, então? É uma média, é um preço médio. Uma né? média. Levando em consideração o peso
que esse produto tem no cálculo final da cesta básica. E se eu sou uma dona de casa e tenho acesso a esse valor médio, vamos dizer lá o valor do tomate, né? Do quilo de tomate, lá quanto seria, mais ou menos? Uns 2 e alguma coisa, Tá. R$3. Tá, então eu tenho acesso a esse valor, eu posso levar isso em consideração para comparar, por exemplo, se nesse mercado esse valor está abusivo ou ele está Pode. próximo. Pode. O que a gente procura não fazer, até para preservar os supermercados, né, os mercados, a gente não divulga qual supermercado está o preço mais baixo. Né? Sim. Então a gente tem só o preço médio, na própria planilha, no material que a gente divulga, a gente tem um preço individual de cada produto, né, e o preço médio, mas a gente não divulga qual estabelecimento vende produto a preço mais baixo. Para evitar, até porque quando a gente vai lá, tem o acesso a essa pesquisa, também a gente tem uma contrapartida dos estabelecimentos que aceitam a gente fazer isso. Sim. Né? Mas a dona de casa pode pensar se, bom, se esse produto está próximo da média, o valor, ou longe da média. Sim, pode fazer isso, mas o ideal é fazer aquela tradicional pesquisa, que uma das senhoras falou na entrevista. Você vai, aí desde que a pessoa também tenha tempo, né? Você vai em vários supermercados e faz aquela pesquisa de preço para ver qual estabelecimento o tomate está mais barato ou o leite está mais barato. Até porque às vezes esse seria o ideal. Até porque às vezes ir num estabelecimento onde tem um produto só mais barato não compensa, né? O ideal seria ir naquele estabelecimento onde tem o maior número de produtos mais baratos. Na média, o que as pessoas fazem? Elas vão no supermercado fazer aquela compra de mês ou aquela compra quinzenal, acabam fazendo toda aquela... Na média, algum preço mais alto com um preço mais baixo vai acabar se equiparando, né? Mas o ideal seria que a gente fosse no supermercado, ver qual é o preço que está mais barato, compro lá. Aí eu vou em outro, compro outro produto lá, para tentar puxar, reduzir o preço da sua cesta Esse movimento faria isso. Faria isso, mas esse movimento de reduzir preço, né, você vai estar fazendo o quê? O preço da tua cesta básica seja mais baixo. Sim, né? sim. E a cesta básica de cada pessoa é diferente. Porque tem gente que come mais carne, outra come menos carne, outra come mais fruta, outra come menos fruta. Então, o preço da cesta básica também varia conforme a cesta de consumo das pessoas. Não é uma cesta padrão para todo mundo. Não é uma cesta padrão. Até porque na minha casa eu tenho 5 pessoas, na tua tu tem 6, na outra casa tem 3, e isso vai variar também. Eu compro o produto mais caro, o outro compra o produto mais barato. Então, na média, a gente tem preços diferentes, cestas básicas diferentes. Bom, nós estamos falando da cesta básica elaborada levando em conta os hábitos de consumo da região. Mas você sabe quais são os produtos que fazem parte da cesta básica do brasileiro? Então, antes do nosso intervalo, vamos conferir no quadro Fique Sabendo. Você sabe o que tem na cesta básica do brasileiro? Leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, açúcar, óleo, manteiga e frutas. Ufa! E nem mencionei os produtos de higiene e limpeza doméstica. O salário mínimo vigente é de R$ 937. Ele deveria ser o suficiente para todas as despesas de uma família. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas teria de ser equivalente a cerca de R$ 3.750. Estamos um pouco longe disso, não é mesmo? Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa da Universidade de Passo Fundo que analisa a evolução da cesta básica nos municípios de Passo Fundo, Soledade, Lagoa Vermelha, Sarandi, Casca e Ibiraiaras. O objetivo é disponibilizar os valores das cestas básicas nesses municípios para as populações mais carentes otimizarem seus gastos com alimentação. Continua comigo aqui no estúdio o professor doutor da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, André da Silva Pereira. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, vamos conferir um depoimento de um dos bolsistas do projeto, Eduardo Castelli. Bom, quando eu fiquei sabendo do projeto, o professor Jusemar me contou como é que era e eu resolvi entrar para ter mais uma prática do curso mesmo, sabe? Então, como é um projeto que analisa preços, analisa a inflação na cidade, mexe com a sociedade, então achei muito interessante entrar para ter mais uma prática no curso, né? Bom, ele ajuda muito na parte de pesquisa, né?
como eu que quero ser pesquisador, você tem que ir atrás, você tem que fazer as coletas, você tem que ver o porquê de tal preço está subindo, o porquê dessa queda agora. Nos últimos 12 meses o IPC aqui de Passo Fundo não variou nenhuma vez positivamente, então tem que ir atrás do porquê. Então acho que isso agrega muito na parte profissional, porque você aprende a pesquisar, aprende a saber o porquê das coisas. Professor André, nós ouvimos o depoimento de um aluno. Como é o envolvimento dos alunos com esse projeto? Muito interessante. Né? O projeto só funciona se a gente tiver a contrapartida do próprio aluno que está na instituição. A gente tem o bolsista Eduardo, né, lidando com a cesta básica de Passo Fundo. A gente tem 2 bolsistas voluntários que lidam com a cesta básica em Sarandi. A gente tem um bolsista voluntário também que lida com a cesta básica em Casca. Em Carazinho não fazemos mais, né? Foi decidido não parar de fazer. E nas outras unidades também são bolsistas. Quando a gente não consegue lá da própria campo de extensão, o Eduardo vai nessa cidade e faz a coleta de preço. Isso é feito quantas vezes por ano? Uma vez por mês? Uma vez por mês. Então, o Eduardo ou os alunos bolsistas e voluntários vão lá nos estabelecimentos pré-selecionados e fazem essa coleta de preço. A partir de que dia? Varia muito se não tem feriado, se não tem período de coleta. Então, é mais ou menos dos últimos 5 dias do mês que está terminando para os primeiros 3 dias do mês que está começando. Do mês que está começando. Porque nós recebemos sempre, em geral, o trabalhador no 5º dia útil do mês. Aí. Que é quando ele vai comprar a cesta básica. Isso. O problema o ideal é a gente fazer sempre na mesma data. Porque a gente evita alguma sazonalidade do final do mês e alguma coisa que possa estar ocorrendo no mês seguinte. Então, a nossa ideia é sempre fazer na mesma coleta de preço todo mês. E o Eduardo falou de uma sigla, né? O IPC. IPC. O que é o IPC? É Índice de Preço ao Consumidor. Tá? A gente tem como componente da cesta básica só alimentação e higiene, tá? Que fazem parte dessa coisa que a gente chama cesta básica. O IPC é o Índice de Preços, que é o cálculo da inflação oficial. Tá? Então, o cálculo da inflação leva em consideração a cesta básica e outros componentes, como material escolar, educação, roupa, higiene, limpeza, saúde, transporte, moradia. Então, a cesta básica é só um pequeno componente do cálculo da inflação do IPC. Ele disse que o IPC aqui em Passo Fundo não variou muito nos últimos meses, né? Essa variação é muito grande no Brasil? Varia, né? Varia principalmente entre capitais. Né? O índice de preço ao consumidor mais alto de todas as capitais é de Porto Alegre, onde essa questão dos alimentos é mais caro no Brasil é em Porto Alegre, né? E, por consequentemente, nas cidades litorâneas também. Tá? Mas costuma ser mais caro os alimentos na região sul. Nos nossos alimentos, então? Nos nossos alimentos. Porque grande parte dos alimentos também não são daqui, eles vêm de outro estado, então tem a questão do transporte. No ano passado, tivemos 2 alimentos que tiveram bastante alta, né? Que foram... Foi a inflação, a gente até brincou de chamar a inflação do tomate, né? Que foi puxado pela questão de produtividade, questão de produção, questão de clima, que levou o preço para cima. E teve uma questão do ovo também, que acabou sendo o preço majorado bastante para cima. Nós vimos na reportagem do Fique Sabendo, né? Que, teoricamente, nós precisaríamos de um salário de 3.500 mil para manter uma família de 4 pessoas. Isso. Né? Esse cálculo é baseado no IPC geral. No IPC Brasil. Brasil. Né? No Brasil. O que a gente faz é o cálculo só da cesta básica aqui de Passo Fundo. Se nós levar em consideração que o IPC mais alto é em Porto Alegre e os produtos no Sul são maiores, o nosso valor seria maior. O nosso valor deveria ser bem maior. Nós não temos alguém aqui em Passo Fundo que faça esse cálculo na cidade? Não. Aqui na UPF não calcula. E a gente faz mesmo um acompanhamento do cálculo da inflação, que quem calcula é a URGS. A né? URGS. Então, a gente faz esse Parceria. acompanhamento, como é que está o cálculo da inflação lá de Porto Alegre. Bom, depois de mapear toda essa realidade local, regional, de comparar esses dados, né? Como é que tu acompanha a transformação desses alunos ao longo desse processo? É muito interessante. É aquela coisa assim, os alunos chegam meio tímidos, né? Meio casca grossa, e a gente vai pulindo um diamante. Né? Essa é a questão mais maravilhosa da gente poder trabalhar com os alunos, eles chegam muito cru, né? Ao início do curso, ao início do processo, no início do projeto, e quando eles saem, por algum motivo, seja porque está terminando o curso, ou porque acabou arrumando um emprego,
né, que ganha muito No mais, mercado. né, no mercado, a gente vê o crescimento deles, pessoal, eles aprendem a falar muito melhor, aprendem a escrever. E estão trabalhando com uma coisa muito real, né? Que é a trabalha comida, com uma coisa né? real, com a comida, com relatório, fazer pesquisa. Isso é uma coisa muito, muito gratificante. Quais são os espaços? Bom, fez a pesquisa, tabelou a cesta básica. Quais são os espaços de divulgação? Quer dizer, eu sou uma pessoa da comunidade e eu quero saber a última avaliação qual foi, onde é que eu encontro esse dado? A gente tem esse dado disponibilizado no site da UPF, www.upf.br/CPAC. Ah, você está vendo aí no né? vídeo, então você então, pode lá acessar. dentro do CPAC é só ir clicar que ele tem todos os boletins da cesta básica de todos os lugares que a gente calcula. Esses boletins estão todos online lá. E eles estão desde o começo? Desde o começo, estão lá. Nossa, tá? dá para fazer pesquisa a partir disso então, né? Não é dá só para fazer muita pesquisa. Eu tive uma aluna no ano retrasado que ela tentou fazer um comparativo da evolução da cesta básica de alguns municípios, né? E para mostrar esse comparativo, para ver se a gente também está muito longe daquilo que é pesquisar nos outros locais. E a gente está bem próximo do que é feito nos outros locais e nas outras pesquisas. Tu dissesse que no ano que vem, então, tem uma perspectiva de reavaliar os produtos da cesta básica. Isso. A gente teve essa ideia de fazer esse ano, mas não deu, né? Mas o ano que vem eu acho que não passa dessa modificação, porque a gente começou com esse comportamento de preço em 2003, a gente já está em 2017. Né? 1993 para 2017. Esse comportamento de consumo das famílias pode ter mudado bastante, né? A nutricionista falando que as pessoas têm que melhorar o seu comportamento de consumo, mas não é necessariamente pela cesta básica. É aquela questão de você deixou de comer o arroz com feijão que está na cesta básica para comer o hambúrguer e batata frita, que não estão na cesta básica, né? Então é isso que está levando essa questão das pessoas estarem mais gordinhas. Né? E a gente chama de cesta básica aqueles produtos que todas as pessoas comprariam. Porque todas as pessoas compram em cima de um leque de produto, uma cesta de consumos, que a gente chama cesta básica. Então é isso que define, na verdade, o que as pessoas compram regularmente. É o que as pessoas compram regularmente. Já. Professor, muito obrigada pela sua participação. Esperamos que o projeto possa voltar no ano que vem contando para nós quais são as novidades, quais são esses outros produtos aí, ou quais são essas mudanças de consumo alimentar da população, né? Junto com, claro, a avaliação do mês da cesta básica. Tá, já. Eu agradeço o convite. Bom, você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!